Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, está no ar mais um programa Em Discussão Saúde. No debate de hoje, nós vamos tratar do crescimento no número de cesáreas no Brasil. A cada 10 partos realizados em maternidades particulares, 8,5 são cesáreas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Para discutir este tema, estão comigo no estúdio Alberto Guimarães, ginecologista e obstetra, e Francine Even Cavalieri, obstetriz da Casa Ângela. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Bom, eu queria perguntar para o doutor Alberto também, para a Francine, qual que é o motivo desse crescimento? Olá. Existem vários motivos para esse crescimento de cesáreas, né? Acho que um deles, e que tem que ser bem avaliado, nós chegamos num ponto de a discussão de maneira chegar a esse bebê, qual a via de parto. Acho que houve uma banalização das cesáreas, né? Quer dizer, é quase colocado como o primeiro item de escolha ou o item trivial a cesariana. Essa é uma coisa virou feijão com arroz ali, né? Banalizou. E ao contrário disso, a cesárea, ela é preconizada para que seja uma intervenção em último caso, é isso, doutor? Sim, sim. É bom que tenha cesárea, que tenha sido desenvolvido a técnica, mas só quando precisa, né? Acho que esse é um aspecto que tem que ser avaliado. Francine, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aumento também e o trabalho que vocês fazem lá na casa, até para reverter esse quadro, para conscientizar. Eu acho que de repente o caminho é isso, né? Informação, conscientização. Sim, porque como o doutor Alberto falou, esse excesso de cesariana, ele gerou também uma mudança na cultura, né? As mulheres, a partir da década de 70, passaram a procurar também o parto cesáreo como uma saída, como uma escolha de parto sem a real informação, né? Então isso, ao longo do tempo, foi criando-se um novo jeito de nascer, né? E lá onde eu trabalho, na Casa Ângela, uma casa de parto, a gente faz um trabalho de retomar o funcionamento do corpo das mulheres e fortalecimento dessas mulheres. Então a gente faz um trabalho pré-natal, no parto e no pós-parto, para empoderar essas mulheres, né? Para entender o que está acontecendo com o corpo na hora do nascimento. Criou-se uma ideia de que o parto é um problema, ou é um momento, quem nunca ouviu essa frase, né? É uma dor da morte, e que isso seria uma situação muito ruim, né? Para a vida da mulher. E não o contrário, né? A gente teria que ver o parto como um momento da vida, né? Um rito de passagem, um momento em que o bebê vai nascer, a mulher ali vai se tornar mãe. Então é muito especial na vida de uma mulher, é um momento muito único na vida de uma mulher. Então a gente tem que retomar isso, né, aos poucos, para ir mudando também essa consciência que se criou culturalmente. Eu queria que a gente falasse um pouco mais da cultura. Antigamente todos eram normais, né? Não tinha a técnica, né? Ou seja, e aí a gente tem realmente alguns relatos dos avós, né? E aquela coisa que sofreu, e aí isso ficou, de repente, as mulheres tomaram isso como verdade, todo mundo saiu correndo para a cesárea, mais ou menos isso? E agora a gente tem que, de repente, trabalhar um retorno? Pode-se dizer que sim, né? Porque não é por acaso também que quando a cesárea, o boom da cesárea acontece numa época em que a medicina também se toma mais, né? A medicalização, na verdade, dos corpos, assim, né? Acaba que a gente medicou todos os processos da vida, né? Então, a gente não lida mais tão bem com uma dor de cabeça ou até com os processos ginecológicos, por exemplo, o uso do anticoncepcional, né? Acabou se banalizando um pouco e usando muito da tecnologia para esses processos que são fisiológicos e naturais. Então, o parto entra nessa também, né? E aí começa-se a entender que todo o uso da tecnologia, ou do medicamento, ou das intervenções médicas, trariam apenas benefícios. E então, isso muda um pouco o jeito de ver o processo de vida, né? E atualmente, a gente olha para trás e pensa, como o doutor falou, né? A cesárea, ela vai sim salvar vidas, ela vai ser necessária em alguns momentos. Mas se a gente usa sem nenhum critério para todas as mulheres e para todos os bebês, isso traz também prejuízos, né? E a gente tem usado, pelo visto, sem critério, interessante, né? pegando um pouco da fala dela, de como o próprio nome parto
né? Não, a gente tem uma coisa, tudo que é difícil a gente fala, foi um parto. Isso, e isso é uma distorção. A nosso ver, enquanto essa palavra, parto, tiver o significado que tem para a maioria das pessoas que pariram nos últimos 50 anos e em muitos locais hoje ainda, fica difícil você fazer o contraponto da cesárea. Pensa-se em parto e se a gente pede para uma pessoa que passou pela experiência do parto descrever como foi isso, no geral ela descreve de uma maneira horrenda, né? Ela fala, por exemplo, quando internou, que ficou posto numa sala meio fria, pegou uma veia, colocou o soro da morte lá, o hormônio para acelerar o parto, aí na hora desse bebê nascer, pôs numa sala com a perna para cima, fez o corte embaixo, que é a episiotomia, por vezes alguém ficou empurrando em cima da barriga, aí o neném sai molão, aí a pediatra levou para uma sala e ficou aspirando, depois o bebê já foi para a UTI, e ela foi ganhar os pontos dela com anestesia local nos gritos, no outro dia não podia sentar porque estava tudo doída, não aumentou o bebê, às vezes ia de alta sem esse bebê ainda. Sim. Quer dizer, quando a gente ouve uma descrição dessas, não é difícil entender porque a próxima, essa mulher vai querer uma cesárea marcada, porque ela fala, eu sei o que vai acontecer, vai deitar, vai anestesiar e vai operar. Né? Então, um dos nossos desafios, e nós temos pego isso como na unha mesmo, que é redescrever o que é a experiência do parto. É fazer com que o parto seja uma situação, de fato, experimentado pela mulher, pelo casal, de maneira que ela possa contar isso com orgulho, com prazer, com alegria. Se a gente tiver assistência de parto, que a mulher dá à luz, e depois ela fala, nossa, foi tão assim, e ela quiser contar isso para a vizinha, para a amiga, a gente vai reverter essa tendência de cesárea desnecessária de uma maneira automática. Por isso que eu vejo o trabalho, né, da Casa Ângela, eu estava conversando um pouco com ela aqui, um trabalho muito importante no sentido de esclarecer, de dar possibilidades, de respeitar a autonomia da mulher, né, de se discutir o que é que dá para se fazer, né, a via de parto sem impor o parto normal como se fosse uma punição, que é uma outra distorção da questão da assistência, né? Então imagina, na coisa privada, no hospital particular, 80 e pouco % de cesárea. O que é que uma mulher que não tem recursos, que não tem convênio, ela gostaria? Ela gostaria da cesárea, porque quem pode vai lá, paga, ou usa o convênio e faz a cesárea, dá a impressão, de maneira distorcida, que o melhor jeito do bebê nascer é por uma cesárea, né? E esquece de fazer a outra pergunta, que é, qual é o parto que oferece maior risco, digamos? Qual é a maneira que oferece mais risco para o nascimento? E os estudos mostram que uma cesariana, ele tem cerca de 3 vezes mais risco para a mulher do que um parto normal assistido. E isso talvez mudasse tudo, se fosse discutir, fosse empoderar a mulher e tudo mais. Então, acho que é importante a gente conseguir resgatar a experiência do parto normal, para que de fato seja normal. E não essa experiência que a gente ouve por aí, que eu chamo de parto medonho. Então, quem passou por um parto medonho e fala que foi normal, ela desconstrói, né, a possibilidade de alguém querer isso. Né? Então, esse é um desafio. Eu tenho discutido um pouco a questão do parto humanizado, mesmo com esse nome, com a preocupação assim de humanizado deveria ser a mínima relação humana entre qualquer pessoa. Claro. Seja a mulher que faz o chá, né, o café, o segurança, que seja lá quem for, merece uma relação humanizada. E pensar que na hora do trabalho de parto e do nascimento é que vai chamar humanizado como se for um diferencial, eu digo, isso não é diferencial. Eu acho que o diferencial está da gente conseguir desconstruir a expectativa de que parto é sofrimento, e na verdade não precisa ser sofrimento, pode até doer, mas não precisa ser sofrer. Exato. Né? E trazer possibilidades respeitosas, né, sem extremismos. Eu acho que é um pouco isso a missão. Doutor, o que é o parto humanizado? Assim? Como é que a gente define para o telespectador o que é esse chamado parto humanizado? Esse parto humanizado, a primeira coisa que eu gosto de falar quando vou dizer do humanizado é dizer o que não é parto humanizado. O que não é. O parto humanizado não pode ser entendido como um parto alternativo,
que todo mundo pensa. Humanizado, nossa, um parto bicho grilo, né? Vai ser em casa, debaixo da árvore, um riachinho ali, aí depois vamos ver como a gente come a placenta, com salzinho, que eu não sei o quê. Quer dizer, isso não é a ideia de parto humanizado. O parto humanizado, esse nome, ele veio para fazer um contraponto do parto medonho. Sim. Quer dizer, como os partos eram descritos e são descritos como algo muito duro, muito sofrido, o humanizado era para dizer, escuta, este é um parto onde as pessoas envolvidas na assistência têm um outro olhar para a mulher. É um parto que a gente vai querer saber quem é a mulher, como é o nome dela, qual a história, o que ela gostaria, contar de maneira transparente o que se espera, o que é um parto fisiológico, o que é a contração no parto, falar que ela vem, incomoda, mas ela passa, né? Dizer para a mulher, olha, fique tranquila, você não está sozinha, você não está jogada aos bichos, respeitar um pedido de analgesia se ela pedir, e não oferecer se ela não pedir, né? Entender que esse marido pode estar no trabalho de parto já, não na hora que o neném já saiu, ali como um apoiador. Incorporar, por exemplo, as doulas, que são pessoas que ajudam nessa questão da assistência, a enfermeira, a obstetriz, a questão multiprofissional. Entender que não só o médico pode atuar na chegada desse bebê, no pré-natal e na chegada. Então, esse humanizado, hoje, por exemplo, a questão da episiotomia, que é aquele corte que se faz embaixo para a saída do bebê. É um corte que ele não é necessariamente fundamental para nascer bebê. Ou muito bebê nasce sem precisar de epísio. Ou pode-se até dizer que raramente precisa de uma episiotomia. Então, se a mulher é informada sobre isso e ela manifesta o desejo de não fazer, quem está assistindo tem que respeitar isso, desde que não precise mesmo, né? Esse bebê nasce, que posição a mulher vai ficar? Quer dizer, habitualmente, a gente foi treinado levando para uma mesa, onde ela ficava deitada, com as pernas para cima, numa posição absolutamente, eu digo, submissa, né? Porque ela perde qualquer iniciativa, qualquer poder naquela hora. Ela fica num lugar com um monte de gente no entorno, ela é deitada lá, né? E falando, alguém falando, faz força de cocô, né? Imagina, ela foi parir, ela foi dar à luz. E a força maior naquele momento é falar de cocô, né? Não desprezando o papel do cocô na vida de todo mundo, que é importante que se faça, mas não, ela não foi para lá para dar à luz a um cocô. Exato. Ela foi ter um filho. Esta fala de, minha senhora, empurra seu bebê, entrega ao mundo, é diferente de falar, faz cocô, faz força de cocô para sair seu filho, né? Então, pensar humanizado. Nasceu esse bebê na posição que a mulher quis ficar naquela hora, e é incrível que ela escolhe a hora, a gente não vai dar um cardápio de opções assim, não, ela vai falar, eu posso não sei o que, ficar, pode, posso apoiar, pode, posso gemer, deve, sabe? Respeitar essa mulher, deixar que ela perceba que quem está envolvido naquele cenário é a favor dela e do bebê dela. Quer dizer, esse bebê que nasceu, sei lá, de cócoras, pega o bebê, experimenta devolver para essa mulher. É dela, né? A gente pensar no humanizado, é falar, legal, nasceu, pronto, entrega, né? E esse contato pele a pele, a priori, da mãe, desse bebê, é um negócio que é extremamente importante, né? Ressaltar que não precisa ligar o cordão, cortar o cordão assim que a criança nasce, né? Saber que naquele momento ainda tem uma passagem de sangue, né? De nutrientes, de hormônios para esse bebê. E essa passagem vai ser muito importante para a vida do bebê depois. Essa passagem de sangue evita, por exemplo, anemia na primeira fase, né? A gente lembra que é um país que tem muita desnutrição. Se a gente puder dar esse sangue que já é dele, você já evita doenças, né? Esse hormônio, principalmente a ocitocina, que tem uma enxurrada de ocitocina natural na fase expulsiva desse bebê, né? Que vai para o bebê. Há quem diga que esse hormônio vai fazer muita diferença na relação depois com a mãe, com o bebê, na questão de relacionamento, de vínculo, né? Esse bebê que vai para o colo da mãe, se a gente ficar só olhando, é impressionante que quando o bebê e a mãe, quando eles se olham, a coisa do imprint, né? É como se você ligasse uma tecla do computador, do on, sabe? Entre eles, mãe e filho. Ali criou a energia para a vida. Ali nasceu mãe, ali nasceu filho, tem um bebê
vincula. Então, pensar nesse parto humanizado é pensar nessas mudanças, né? Daí teve que vir esse nome humanizado, para fazer a diferença do outro parto, que chamavam de normal, que eu chamo de medonho, eu continuo insistindo nisso, e dizer, isso é diferente, isso respeita a mulher, isso respeita o bebê, né? Dar um outro sentido para o papel da equipe, da assistência. Então, o humanizado veio nessa linha. Francine? É por aí, né, Francine? Lá na casa vocês fazem esse tipo de esclarecimento, vocês falam do parto medonho, do parto humanizado, como é que funciona, né, para as pessoas que procuram a Casa Ângela, qual que é o atendimento que vocês dão, as orientações, as informações, né? Lá na casa, as mulheres já chegam procurando esse parto, né, que a gente falou aqui. Então, elas já chegam muito informadas. Hoje, eu percebo que a própria internet, os grupos em que elas trocam muita informação, né, as próprias famílias já chegam mais esclarecida quanto a isso. E lá a gente continua esse acompanhamento e essa formação, de alguma forma, né? Então, no pré-natal a gente já tem os grupos, são alguns módulos em que a gente vai fazer junto da família os cuidados com o bebê, por exemplo. Então, a gente vai ensinar como é que troca a fralda, como é que limpa um biguinho, como dá banho na boneca ali na banheira. Tem um outro grupo que a gente faz uma simulação para o parto, então uma oficina corporal mesmo, em que a gente ensina algumas posições, né, massagem, algumas técnicas para aliviar a dor durante o parto, envolvendo sempre a família, o acompanhante de escolha dessa mulher. Então são momentos no pré-natal de esclarecimento. Não adianta a gente falar tudo isso, dar esse monte de informação no momento do parto, que a mulher está ali passando pelas contrações, muitas vezes com dor. Ela né? já tem que chegar sabendo de tudo isso. No parto, sim. O ideal seria que ela chegasse já com clareza do que ela poderia passar. Lembrando que cada mulher vai passar de uma forma, né? Não tem um script, né? Em que o parto vai acontecer assim, assim, assim. Na verdade, a gente até aprende na faculdade que ele acontece de maneira parecida para todo mundo, mas isso não é verdade, né? Cada corpo é um corpo, cada mulher é uma e única. E vai passar pelo processo de acordo com o corpo dela. Então, mas a gente faz essa reflexão anteriormente, para que ela minimamente saiba que a contração vem e ela passa, então é uma dor diferente de todas as nossas outras dores. Ela passa, ela tem um intervalo para ela se recuperar também. Então, a gente vai esclarecer que ela pode decidir a posição que ela quiser para parir o bebê, né? Então, são essas informações que na hora ela já está num lugar um pouco menos desconhecido, né? A gente brinca que deveríamos aprender sobre o parto na escola, né? Quando a gente estuda nas ciências sobre o corpo humano, mas pouco a gente fala, porque envolve também um tema que ainda é muito tabu na nossa sociedade, que é a sexualidade, né? Então, quando a gente fala de parto, a gente tem que falar de sexualidade e às vezes não há espaço muito para isso na educação formal ou até na vida dessa mulher, desse homem, né? Então, lá na casa a gente retoma isso de uma maneira humanizada e cuidadosa para que no momento do parto isso possa ser vivenciado. Então, por exemplo, até a vocalização, né? É muito comum que a mulher vocalize durante o parto, faça respirações, ela tenha alguns gemidos muito próprios, isso é muito natural. E então lá no pré-natal a gente já faz esse exercício, né? E experimenta, ainda gestante, como respirar, como vocalizar, né? Os companheiros, assim, eles geralmente participam também dessas aulas, né? Como o doutor falou, ela pode, de repente, escolher ter uma pessoa ali do lado dela nesse período, né? Nessa experiência, né? Eles também são aprendem tudo isso, né? Sim. Tem umas situações, realmente, no pré-natal, eu acho que é um momento de ouro para se aprofundar na questão do que pode acontecer no trabalho de parto, né? O que nós observamos? Que se o pré-natal, você lidou bem no pré-natal, se essa família topou e você conseguiu passar o que precisa, no parto a situação vai ser muito mais tranquila. É óbvio que o trabalho de parto, ele não é uma experiência cerebral, né? É bom que separe isso. Então, pré-natal, sim, você pode trazer conhecimento, aprofunda a discussão, treina coisas, posições e tal, mas no pré-natal você já deixa claro que
Aí não dá para saber qual vai ser o caminho que aquela ou outra mulher vai fazer. Então, mas no parto, aquela questão lá que a gente chama muito da partolândia, né? Quer dizer, que a mulher, ela entra como que no estado especial de consciência, né? Ela sai um pouco da consciência que ela tem, de nós aqui conversando sobre esse tema, e ela vai para um outro espaço. Eu gosto muito da maneira que o Michel Audin encara a questão do parto, né? O Michel, para quem não acompanha assim, ele é um médico francês, está com 88 anos agora e é um dos grandes precursores ou dos grandes filósofos a discutir a questão de parto, a discutir a questão da mamiferização do parto, quer dizer, a mulher, sobretudo, é um mamífero, é um animal que precisa ser, na verdade, ele usa uma expressão, ser protegido no trabalho de parto, né? Que existem necessidades, que ele chamou necessidades básicas para a mulher em trabalho de parto, que eu acho bem legal, porque ele preconiza assim, que a mulher, naquele ambiente, que seja um ambiente com pouca luz, por exemplo, que tenha um mínimo de privacidade, quer dizer, não seja aquele ambiente que toda hora entra outro, que não tem a ver com aquela mulher que está ali, que ela possa caminhar, que ela possa andar, que ela possa, digamos, ser respeitada no silêncio dela por vezes, né? Que é assim, parto não é momento para a gente discutir, para o marido discutir a relação, para ficar com o celular ligado, atendendo não sei quem aqui para ver se já nasceu, ou ficar no notebook vendo se a conta já chegou. Quer dizer, é um momento que você tem que concentrar nele, né? Por quê? Porque quando ela está na partolândia, e é aí que vem, acho que um pouco do empoderamento realmente, assim, ela não fica mais olhando se a contração está vindo com dor, né? Ela manifesta aquela contração, do tipo, uma mulher que nunca falou um palavrão, nunca nada, finérrima, tal. De repente, no trabalho de parto, quando vem a contração, aquilo, ela de repente vai para o chão, assim, bate no chão, fala aquele palavrão enorme e tal, e quem está do lado às vezes se espanta, de repente passa a contração, ela levanta, põe a mão na cintura, dá uma rebolada e pede água. Aí, se o marido foi bem preparado no pré-natal, ele já sabe que naquela hora, não é para ele chegar no médico e falar, poxa vida, doutor, faça alguma coisa, ela está sofrendo, não sei o quê. Não, ele está treinado a ficar quietinho mesmo e pegar a água se ela pediu para ele. E traz água rapidinho, né? Eu brinco no trabalho de parto, né, para que nos cursos, com os maridos, eu resumo, tem um momento lá do parto sem medo das coisas, fica uma dica para a Casa Ângela agora já, hein? Para trabalhar no pré-natal. Eu digo, o papel desse marido, no final, ele tem que ser tapete. O melhor jeito dele participar naquela fase do trabalho de parto é sendo o tapete. O que é isso? Se a mulher, naquela gemência, olhar e falar, quero pisar em você, deita rápido. Deixa ela passar, né? E quando ela passou, que ele for levantando, ele olhar e quiser, deita rápido de novo. Esse é um bom jeito do marido ajudar no trabalho de parto, durante o trabalho de parto. Muitas vezes, na hora do expulsivo, né, a nossa vivência é muito de parto verticalizado. Realmente a gente raramente usa a mesa, né? Mas às vezes ela tem um parto, por exemplo, numa banqueta. Essa banqueta é um lugar, é um banquinho aberto na frente, que quando a contração vem e a mulher já procura algum, ela olha e quase é um ninho, ela quer sentar ali, o marido senta atrás dela, apoiando, ela apoia nesse marido lá atrás, o pé no chão, e o pessoal da assistência está aqui no chão esperando o bebê aqui embaixo. Quer dizer, naquela hora é outro momento que a gente estimula a participação do marido, como? Né? Quando vem a contração, o marido fala, vai meu bem, sabe, aqui no ouvido dela, nosso filho está chegando, você está conseguindo, meu amor, estou vendo ele. Quer dizer, nessa hora é incrível de como ela participa de novo, porque já às vezes está cansada, né? Já está achando que não vai chegar nunca e tudo mais, né? Muitas vezes esse marido está ali que a gente estimula, o neném está quase saindo, que ela passe a mão na cabeça assim do bebê, às vezes ela não quer pôr a mão, não, sabe, dá medo de pôr a mão, às vezes o marido ajuda, pega na mão dela, sabe, convida ela, olha nosso filho, vê meu bem. Quando ela passa a mão nesse neném, incrível, mas naquele momento ela retoma toda a força. Quer dizer, vem outra contração,
Ela vai empurrar esse bebê mesmo, porque faz sentido para ele esse bebê, né? Então, essa questão de no pré-natal é o momento de se conversar essas coisas. Porque o grande objetivo, o grande desafio para quem vai para a assistência do parto, de fato, é trabalhar para que não tenha surpresas. A gente não sabe como vai ser, não sabe. Mas o que vai ser, todos têm uma noção. Que pode ser que a mulher queria um parto na água. Ah, quero um parto na água, quero. Tá bom, tá lá dentro da água. Num dado momento pode ser que ela diga assim, eu quero sair daqui. Ela está na partolândia, ela não está raciocinando como estava combinado. Essa é a hora do respeito por ela. Ela quer sair daqui? Que ótimo, o que a doula vai fazer? Vai jogar uma toalha no chão para ela sair dali, né? Então, todos esses aspectos são vistos no pré-natal. Porque se for deixar para conversar no trabalho de parto, não dá. Porque ela está fora de si e, digamos, é como você está num deserto, alguém disser, você vai querer água? Óbvio que eu vou querer água. Né? Então, você querer discutir se ela quer analgesia no meio de uma contração, muita gente vai falar, eu fiz anestesia porque a mulher me pediu. Também, se for oferecer no meio de uma contração, né? Não é hora boa, é melhor que eu discutir isso antes e quando há necessidade você dispor de uma analgesia. Mas não necessariamente deixar que aconteça durante o trabalho de parto para descobrir a intenção. Sim. Aí é tarde. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do parto sem medo e dos riscos das cesáreas. O programa Em Discussão Saúde vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O Em Discussão Saúde está de volta e hoje nós falamos sobre o crescimento do número de cesáreas no Brasil. Comigo no estúdio, Alberto Guimarães, ginecologista e também obstetra, e Francine Even Cavalieri, obstetriz da Casa Ângela. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o parto humanizado, né? E a diferença dele para o parto medonho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é o parto sem medo. No jaleco do senhor está bordado, né? Parto sem medo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. Isso é um projeto? O que é isso? O parto sem medo, a princípio, ele surgiu de uma assistência obstétrica que eu chamava até então de convencional. Quer dizer, eu sou médico, fiz residência, fiz meu mestrado, não sei o que e tal, e me propus assistência de parto. Acompanhando essas mulheres, teve um momento que uma paciente comentou sobre, puxa vida, eu imaginava que não fosse dar conta, que eu tinha muito medo de tal. Ela me contou o medo dela. Ali me caiu uma ficha de que, será quantas mulheres fogem da experiência do parto porque tem medo, por exemplo, da dor, de não suportar a dor do parto, né? Então, dali surgiu esse nome, que, se fosse pensar de marketing, seria um nome sensacional, não foi a princípio essa a percepção, mas achei interessante. A partir dali, nós começamos a olhar a mulher grávida sempre como uma oportunidade de visitar a questão das crenças dela sobre a questão do parto. E foi ficando cada vez mais claro que a mulher nem engravidou, mas ela passou por uma experiência de nascimento. Ela já tem uma bagagem ali. Ela foi criada na casa de uma mulher que falava da experiência de parto dela. Ela assistia programa na televisão onde os partos apareciam tudo de uma maneira muito assustadora, né? Então, era nítido que nós haveríamos de abordar a questão do medo durante a gestação. Dali ficou claro de explorar essa questão de desmistificar o parto. É dizer e perguntar, qual é o seu medo? Por que não você não quer pensar parto normal? E ela vai trazer, às vezes conscientemente ou não, alguns dados. E aí você trabalhar nisso. Por exemplo, o medo da dor é fácil lidar com essa questão. É garantir para a mulher que, se durante o trabalho de parto ela sinalizar querendo ajuda, ela terá. Poxa vida, se ela tem ajuda e se o grande medo é a dor, pronto, não vai precisar operar sem necessidade. Ou outras questões, tem medo de passar da hora, tem medo de não entrar no trabalho de parto. Do bebê não estar na posição, do bebê entrar em sofrimento, acho que são muitas, né? Isso, né, de bebê morrer durante o trabalho de parto e tal. Então, quando você esclarece, realmente trabalha com informação objetiva, essa mulher vai tomando sentido para ela a experiência que ela vai passar.
E ao longo dessa percepção do parto sem medo, desse acompanhamento, o que a gente, hoje, por exemplo, onde a gente está chegando já com isso? Primeiro, ficou muito claro que quando a mulher passa por essa experiência, e é importante que ela passe, porque quando ela pare, ela dá à luz, por exemplo, uma mulher que já teve uma cesárea e tem um parto normal, ela bate no peito, assim, quando ela ganha o parto normal. E ela fala, eu consegui! E ela vibra como se tivesse feito um gol, se tivesse sido campeã. Então, faz sentido que ela passasse por aquela experiência. Eu já vi na mulher, no pós-parto, no consultório, ela dizer assim, olha, doutor, eu estou agora com minha alma lavada. Bola, se ela está com a alma lavada, aquilo estava preso. Aquilo realmente pesava na vida dela. Então, o parto sem medo, que foi criado com o objetivo de dar assistência para essa mulher que buscava a possibilidade de uma experiência de parto, hoje nós extrapolamos um pouco esse desafio do parto sem medo, nós criamos um projeto para dar curso para médico, para enfermeiro, para viajar por esse Brasil com esse nome, Parto Sem Medo, cursos e treinamentos, visando a poder trabalhar e compartilhar com os colegas da profissão da área médica esta possibilidade de perceber que o neném consegue nascer sem precisar de bisturi, sem precisar de cortar, sem precisar submeter essa mulher a palavras que não devem ser pronunciadas contra a mulher. Nós então, temos um projeto de educação. Nós temos a Lei 16.395, de 21 de março de 2017. Ela é do deputado Rafael Silva, do PDT, e ela institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado. Essa semana seria realizada aí na primeira semana do mês de maio. Iniciativas como esta, políticas públicas, chamam a atenção para o tema, ajudam na divulgação, na conscientização, ajudam a aumentar o acesso à informação disso tudo, doutor? Olha, ajuda e eu acho que é fundamental, né? Por sinal, do Rafael, fui eu que participei, até participei de um programa aqui, foi bem interessante, tinha doulas, tinha obstetriz e tal, tudo mais. Eu acho que para a gente pensar parto, de novo, né, eu tenho dito parto como parto, né, há que se fortalecer alguns pilares. Um desses pilares, a meu ver, é você trabalhar com a mulher, com o casal grávido, né, e de que maneira? Informando, né, tendo momentos de reflexão, discussões, empoderamento. Enquanto a academia não revê a maneira de assistir o parto, acho que essa é uma possibilidade interessante. De vez em quando eu brigo também com a questão da própria mídia. Eu acho que tem um papel importante de desconstruir também a questão do parto medonho por parte da mídia, né? Na medida em que eles poderiam também dar a possibilidade de se contar que existem maneiras de se parir, e essas mulheres que passaram pelo parto normal, um parto humanizado, elas viram verdadeiras embaixatrizes da experiência de parto. Elas viram defensoras, elas criam grupos, participam grupos e vão tal, fazem barulho, fazem... Então, poderia estimular, assim, dar mais voz a essas mulheres, porque isso é um jeito de transformar. Eu acho que isso é um papel muito importante, né? Sim, acrescentaria só que, na verdade, essas iniciativas, né, visando a política pública e as mudanças mesmo nas orientações, né, tem a ver também com as formações, por exemplo, né? Você citou que a lei é de maio, né? A lei é de 21 de março de 2017. A comemoração é em maio. A primeira semana de maio, que seria a semana de conscientização. Dedicada, né? É também quando a gente comemora, por exemplo, o Dia da Obstetriz. Dia da Mulher também. O Dia da Mulher também, né? É o mês da obstetriz, que também foi uma iniciativa, a formação, né? Estimular a formação de profissionais não médicos, né? Tanto enfermeiras obstetras ou obstetrizes como eu, no Brasil, para que tenha profissional capacitado para atender o parto com esse outro olhar, né? Não através do bisturi ou só do parto cesáreo ou cirúrgico. Então, essas iniciativas, elas precisam ser cada vez difundidas, né? Então, o curso, por exemplo, de obstetrícia, ainda só temos na USP, né? E a gente precisa abrir mais cursos em outros estados, por exemplo. O cargo da obstetriz na prefeitura, ele é muito recente também, decorrente de muita luta das mulheres e também das profissionais. Então, sim, eu vejo que essas iniciativas, elas precisam ser cada vez maiores, para que a gente efetivamente tenha uma mudança. Porque vem muito do movimento das mulheres, não é só no Brasil, em outros países também, né? Mas precisa ter esse conjunto do público com as mulheres, que são as maiores beneficiadas.
Tem uma outra questão que eu queria trazer para a nossa discussão. No SUS, como a gente já trouxe, a taxa de cesáreas alcança 42% e nos hospitais particulares, nas maternidades particulares, o número chega a 80%. Onde é que está o custo? Eu queria que a gente discutisse o custo, né, disso. Fica mais barato, de repente, ter a cesárea, porque você pode agendar, porque você pode programar, como é que funciona essa dinâmica, doutor? Na verdade, pensar custo, antes de ir para o custo financeiro, eu quero, assim, ressaltar o prejuízo, digamos, que se causa para tirar a possibilidade de uma experiência da gestação, do trabalho de parto e do parto, de uma situação que está tudo bem. Quer dizer, se está tudo bem, você tirar a vivência da mulher, você não permitir, por exemplo, nesse nascimento, que essa mulher passa pela experiência, esse bebê passa pelo canal de parto, que tem um contato com as bactérias próprias daquele ambiente, que na saída, que já há uma expressão do tórax para eliminação de secreções, vai para o ventre materno, continua recebendo o oxigênio do bebê, do cordão, vai começar a respirar sozinho essa criança, então essa transição é mais tranquila, põe no colo, no pele a pele, depois, quem sabe, até amamentar na primeira hora, e essa é uma mulher que tem muito mais possibilidade de cuidar desse bebê a princípio, esse bebê é dela, faz sentido para ela, porque ela passou por todo esse processo, e com certeza, do ponto de vínculo, ali tem mãe e ali tem bebê. Então você fazer uma cesárea eletiva é tirar esta possibilidade toda. Isso, a meu ver, já é um prejuízo enorme, talvez para a vida inteira. Esse é um dos prejuízos que eu acho que tem que pensar. Agora, tem outros aspectos que tem que avaliar. Se eu fosse pensar, puxa, é bom que seja 40 e tal, da coisa do SUS, um prejuízo que a mídia tem que ajudar. É que essa mulher que muitas vezes tem um parto normal no SUS, muitas vezes ela tem a impressão que ela está sendo penalizada porque ela só está tendo um parto normal porque ela não teve o dinheiro para fazer a cesárea. Então, a mídia precisa ajudar ela a perceber que aquilo é um ganho. Aquilo não é uma punição. E o contrário também, né, doutor? De repente, ajudar a esclarecer para as mulheres que a cesárea não é um método mais seguro. De repente, ela é um método financeiramente até mais barato para os hospitais ou para o SUS, porque aí ele agenda, porque não precisa do plantonista e etc. e tal, do que seguro para ela ou bom para ela. Essa questão da segurança é interessante, porque se a mulher perguntar para um obstetra qual é o parto mais seguro, ele deveria responder na hora que o mais seguro é um parto normal. Deveria. Entretanto, por vezes a resposta é, a cesárea é mais tranquila. Né? Então não respondeu qual é o mais seguro. Né? Agora, a questão de custo tem outras coisas por trás disso. Por exemplo, imagina para um hospital privado as indicações de cesáreas eletivas, e saiu um estudo muito interessante de um colega do Sul, ele mostrando que a cada 10 cesáreas, 4 bebês nasceu um pouco antes da hora desejável. Cada 10, 4 não tinham atingido o momento ideal para nascer. Olha aqui que coisa, né? Cesárea programada, puxa vida. Quer dizer, isso chama muito a atenção para um bebê que vai parar muito provavelmente numa UTI. E o custo de uma UTI é alta. O custo é alto. Então, essa ideia de que vou marcar cesárea porque é mais barato, não é bem assim. Na verdade, se a gente fosse pensar no investimento para o que é melhor e é mais, que dá mais retorno para a população, talvez tivesse que pensar no sistema de remuneração melhor para um parto normal. Legal. Mas o parto normal vai ficar mais caro? Eu posso dizer, não vai ficar mais caro. Você vai remunerar melhor quem está na assistência. Esse bebê, essa mulher vai ter uma assistência um pouco mais, digamos, individualizada e provavelmente vai usar menos UTIs, porque esse é um aspecto que tem que considerar, que a maior taxa de bebês que vai parar na UTI não são os bebês que foram submetidos a parto normal, e eu estou dizendo aqui de um parto normal adequadamente assistido. Eu não estou dizendo aqui um parto que você pega a mulher, põe na tranca numa sala escura, como se, você quer normal, então vá para o seu normal sozinha. Não, um parto assistido não é o parto que mais leva os bebês para a UTI. Né? Então, investir na desconstrução de que a cesárea veio para resolver
qualquer gestação, eu acho que esse é um ponto muito importante para reduzir custo. Né? Porque de repente o que se fala da cesárea, né? Você agenda, você já não precisa do plantonista, então já está agendado, está naquele horário, então de repente é um barato que sai caro por esse estudo aí que o senhor acabou de trazer, desses 4 entre 10 que vão parar numa UTI depois de cesárea, né? É um barato que sai caro. E por vezes o próprio comprador do serviço não caiu a ficha, né? Não se deu conta, ele só sabe que no final do mês o neném da UTI custou uma nota preta, né? E essa conta, na verdade, não vai só para o usuário do plano de saúde, é uma conta que inviabiliza muitas vezes remunerar melhor quem ficou lá esperando horas um parto normal. Doutor, o senhor falou sobre a cesárea, eu queria que a gente falasse dos riscos, né? No primeiro bloco, inclusive, a gente só passou por eles, mas não citou quais são. Queria que o senhor falasse, inclusive, da anestesia, né? Não, legal. Então, assim, acho que a gente pode primeiro falar que a cesárea não é para ser endemonizada, né? Quer dizer, a cesárea, quando indicada do ponto de vista obstétrico, é maravilhosa e é bom. Mas é que se banalizou, né? Isso, a gente é bom aqui, né? Que esses números são... Que a gente domina e tudo mais. Agora, essa banalização, essa cesárea desnecessária, realmente, a gente tem que contar que, por exemplo, uma cesárea por si, ela, primeiro, do ponto de vista do bebê, a chance de cesárea eletiva, de você tirar um bebê antes da hora, ela é maior, né? Para a mãe, risco de hemorragia é maior, de sangramento, de ela precisar de transfusão de sangue, por exemplo, de risco de infecção é maior, né? E risco, isso imediato. A recuperação tende a ser pior do que de um parto normal, né? De perder todos aqueles aspectos de quando é um parto normal na recepção desse bebê. E, num segundo momento, mais tardiamente, ele pode ser um fator também que complica, inclusive, numa outra gestação. O fato de você já ter uma cesárea, a implantação da placenta, pode levar a algumas outras alterações que, se fosse um parto normal, não teria. E daí, e pensando na sua pergunta, eu acho que a gente tem que investir muito, principalmente, na indicação da primeira cesárea. Exato. Né? Quer dizer, se a mulher está na primeira gestação e as coisas estão caminhando tudo bem, e nós, no Parto Sem Medo, a gente acredita assim, na salutogênese, a gente acredita que as coisas podem caminhar bem, né? Não precisa caminhar mal, está grávida, nossa, vai ter problema. Não, vamos investir em saúde dessa mulher e acompanhando de perto se tiver alguma alteração, né? Então, investir na saúde, investir em não operar de maneira... o parto agendado é um parto que eu realmente, meus colegas me desculpem, mas é um parto que eu acho que não deveria acontecer, né? A discussão, por exemplo, a mulher tem o direito de escolher se ela quer um parto normal, uma cesárea. Eu sempre digo, tem. Se estiver lá no meu consultório, eu digo, tem o direito sim, mas nós não operamos eletivamente, nós não marcamos cesárea para ninguém. Agora, essa mulher que quer tanto essa cesárea, no mínimo, a nosso ver, entra em trabalho de parto. Deixa o neném contar quando ele quer nascer também, né? Agora, entrou em trabalho, se ela quiser, na prática ela não vai pedir, porque ela já entendeu que é importante passar pelo processo, né? Então, a cesárea, ela tem seus riscos, e é por isso que eu digo que não é assim, o tanto faz um ou outro. Eu acho que de saída ela precisa, essa mulher, esse casal e quem está envolvido na assistência, ter a convicção que, estando tudo bem, a via de parto é um parto normal, né? E quando tem problemas, né, e existem situações que falam, opa, isso é cesárea, não vamos ficar discutindo, que seja feita a cesárea. Por isso, as taxas de 15%, 20% de cesárea é aceitável. Doutor, o senhor falou da primeira gestação ou não, enfim. Existe uma idade, de repente, mas ela é nova ou ela é mais velha, então foi indicado, o médico acabou indicando uma cesárea e com um dia marcado, hora marcada, porque é o primeiro ou porque é o segundo ou porque já tem mais idade, alguma coisa assim ou não? A questão da idade é um fator que, se a paciente é muito jovem ou no outro extremo, pode ser que já pense em cesárea, né? Entretanto, isso também pode refletir como é que foi esse pré-natal. Porque a pessoa, ela tem 42 anos, é velha, então é melhor fazer uma cesárea porque o filho é muito valorizado. Quer dizer, filhos valorizados são todos, né? Então, achar que a mulher tem 40 e poucos anos não pode ter um parto. Eu tenho uma paciente, por exemplo, me permita compartilhar, ela veio comigo, tinha 46 anos, ela tinha uma filha de cesariana de 10 anos atrás, tal.
E ela veio com uma história de uma cantora e tal, de pensar em parto normal, né? A gente conversou e tal, e fomos para Natal, e ela teve um parto normal. E aí, quando eu falei dela, ela falou, doutor, não tive parto normal não, espera um pouquinho. Eu, na verdade, eu estava fazendo o livro lá do Parto Sem Medo, ela falou, na verdade, doutor, eu quebrei a banca. Por quê? Primeiro que eu já era velha, ela usou essa expressão, eu era velha. Depois, já tinha cesárea. E eu não tive normal, eu tive natural, doutor. Porque eu não usei anestesia, eu nem tive episiotomia, não teve o corte. Ou seja, eu quebrei a banca, eu mostrei, eu pude. E é um desses exemplos que a gente fala. Pode ser lá para frente de um parto normal? Pode. É paciente mais jovem. Se a gente conseguiu que no pré-natal dar meio que uma amadurecida nesse sistema para ela não entrar em pânico na hora do parto, porque a grande questão do parto, está aqui uma parteira, né, que não me deixa mentir, é essa mulher não entrar em pânico. Ela precisa entrar em trabalho de parto, ir para a Patolândia, quer viajar no negócio, mas não pânico. Cada contração ela sair gritando que não aguento mais, me tira daqui, me opera e tal. Entrou em pânico. Perdeu o controle no sentido de seguimento. A gente tem uns números aqui que eu queria que a gente comentasse para encerrar o programa. A Organização Mundial de Saúde estabelece até 15%, né, o número de cesáreas, a proporção de cesáreas recomendadas. No Brasil são 57%, segundo lugar ocupado no mundo. O que pode mudar isso? Eu vou começar então com a Francine. Claro que eu vou dizer que a atuação das Porque obstetrizes... assim, existe aí esses números alarmantes. Como é que a gente pode mudar o cenário? Então, eu vou dizer que a formação é, assim, o principal pilar, né? Então, os profissionais precisam ser formados de forma diferente. A gente já comentou aqui de vários aspectos. Esse da cultura que a gente falou também está na formação, né? Então, vários profissionais são formados ainda em modelos muito antigos, visando as intervenções necessárias ou o próprio parto cirúrgico, a cesariana. Então, quando a gente fala de uma formação voltada para o parto fisiológico, desses profissionais aptos e capacitados, né, garantir uma segurança na assistência com menos intervenção, você vai automaticamente aumentar a chance dessa mulher ter um parto normal e dessas taxas serem diminuídas, né? Assim como em outros países, né? Que a gente tem atuação com autonomia do profissional não médico para esses partos de risco habitual. É claro que se existe alguma intercorrência ou algum risco para a saúde dessa mulher, ela vai ser sim melhor atendida por um especialista, por um médico obstetra que vai poder atuar caso seja necessário, né? Mas a maioria das mulheres, né, elas vão poder ser assistidas por uma profissional não médica, uma obstetriz, uma parteira, uma enfermeira obstetra. Então, o principal seria a formação desses novos profissionais. É uma consequência que, à medida que a gente faz mais parto, fala mais sobre parto, e que as mulheres passam por uma experiência mais positiva, que elas contem para outras mulheres e que isso fique mais seguro e mais atraente. Multiplicadores, né? Exatamente. Até aproveito para contar da Ângela, que era parteira, né? A Casa Ângela tem esse nome por conta da Ângela. Ela atendeu mais de 1.500 partos entre a década de 80 e 90 lá na favela Monte Azul, e ela conseguiu atender esse número grande de partos normais num período em que o boom da cesariana estava acontecendo no Brasil, porque ela tinha essa devolutiva das mulheres. Ela fez o primeiro parto, né, acompanhou de uma, essa contou para uma outra, que contou para outra, que contou para outra, que contou para outra, e todo mundo queria ter o parto normal com a Ângela. Então, seria também uma maneira de mudar isso. Queria abrir para o senhor, então, rapidamente, para dizer como que a gente reverte esse quadro. Eu gosto da ideia de multiprofissional, realmente, na assistência, né? Quando a questão de rever a formação, de fato, é importante, aí de todo mundo envolvido na assistência, claro. Né, tem que rever o papel dos profissionais. Essa coisa da mulher realmente vir a tomar posse da experiência para ela, eu acho que é extremamente importante, né, de entender que o parto realmente é dela, né, e ficar claro no trato com o profissional qual que é o papel de um e do outro. E, obviamente, no sistema que nós estamos, não pode deixar e acreditar que vai dar tudo certo sem estar sendo acompanhado. A assistência ao trabalho de parto eu acho que é extremamente importante para ter um desfecho favorável, para a mulher ficar bem, o bebê ficar bem e todo mundo poder responder por essa experiência juntamente, né? Em relação às taxas,
há que se ter um trabalho gigante agora, em termos de país mesmo, né? Dos hospitais tem que entender isso, as empresas que vendem os planos de saúde, né, que é a medicina suplementar, tem que rever estratégia, vai ter que rever como se paga, como se remunera essa situação, né? Para quê? Para que o parto, de fato, ela saia do âmbito de imaginar que tem que ter muito procedimento nele, mas tem que ter vigilância, né? É uma coisa que não dá para deixar solta, porque o bebê, de como ele nasce, faz muita diferença para a vida também dessa mulher. O neném nascer com saúde, saudável, é muito importante, não é levar qualquer bebê para casa, né? É voltar a rediscutir isso, mas a questão de formação, e nesse sentido, a Parto Sem Medo, a gente está investindo mesmo. Eu brinco, há uns 5 anos a gente tinha cerca de 5 mil partos, assim, já assistido e tal. Eu digo, como obstetra, parteiro, eu acho que estou bem, mas eu quero contribuir na questão da formação para outros colegas, a meninada que está aí, quem já passou por isso, né, para virar uma espécie de professor dos professores, com toda a pretensão, digamos, de ajudar a transformar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui com a gente. A gente que agradece. Termina aqui o programa Em Discussão Saúde de hoje. Você pode rever este conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Participação.